Fala galera, o tema de hoje é Jesus e a graça de Deus. Está no livro de Mateus 5, capítulo 38 e 39. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu vos digo, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. O que acontece? Eu falei sobre o amor de Deus no vídeo passado e parece que algumas pessoas elas não conseguiram entender, que parece que talvez não tenha sido tão claro, então eu vou ser mais claro e específico nesse vídeo. A Bíblia ela ensina que Jesus ele é a graça de Deus. Jesus é a graça de Deus. Deus ele tem duas qualidades. A Bíblia diz que ele é amor e antes que alguma pessoa ela viesse perguntar sobre isso, ele também é justiça. Só que a qualidade de Deus maior é o amor. Ele é amor, mas também é justiça. O que acontece? Eu sempre falo sobre uma coisa chamada contraste. É quando Deus ele precisa, através de um contraste, nos ensinar certas coisas. Eu vou contar uma história e talvez você entenda melhor. Digamos que dentro de uma escola existe um garoto chamado Mateuzinho. E Mateuzinho é o terror da escola. Ele vai, pega os amiguinhos dele e começa a bater. E todos os dias ele bate, ele morde as crianças do tamanho dele e todo mundo tem medo de Mateuzinho. Só que no dia de segunda-feira a professora diz que vai chegar um outro aluno e o nome desse aluno é Joãozinho. Só que aí esse Mateuzinho, acostumado a bater em todas as crianças, no dia que o Joãozinho chega lá, ele também tenta bater, só que para desacerto dele, Joãozinho revida, bate nele. E Joãozinho é um pouquinho mais sabido do que ele. Então todas as vezes que ele vai bater em Joãozinho, ele apanha e ele descobre o chamado contraste, que é justamente isso. A Bíblia ensina que no Velho Testamento, quando Deus ele chama Moisés, ele estabelece uma regra chamada dente por dente, olho por olho. Ou seja, aí é que entra a questão da lei. A lei é a justiça de Deus. Então ali ela ensina um homem, imagine que um homem ele dá um murro no olho de uma pessoa e ele toma um murro no outro olho. Só que o que a gente tem que entender é que tudo que você planta uma semente e se colhe muitas vezes mais. Vou contar também uma outra história para que a gente entenda. Eu tinha um amigo chamado Paraíba e o apelido dele era Paraíba porque ele morava na Paraíba. E ele veio para Salvador durante um tempo, a gente fez amizade e ele me contou que quando ele veio de lá, ele veio fugido e ele me contou que a família dele, existia uma rivalidade entre ele e uma outra família. Eu vou utilizar o nome de duas famílias fictícias, eu vou usar o nome da família da parte de minha mãe, que é a Silva, e a família da parte do meu pai, que é Santos, só para que você tenha uma ideia. Agora imagine que, por exemplo, a família Silva foi lá e matou alguém da família Santos, que foi lá e revidou e matou alguém também da família Silva, e assim vice-versa. Santos ia, matava alguém da Silva, a Silva ia e matava alguém do Santos. E o que acontece? Imagine a quantidade de pessoas que não morreram nessa situação. Por quê? Porque na verdade eles estavam dando aquilo que digamos que seria justo. Se uma pessoa mata uma pessoa de uma família, é justo que alguém se vingasse. Era isso que dizia a lei. Então a lei ou a justiça era justamente isso, para que gerasse nessas pessoas chamada consciência, o contraste que às vezes eu falo. Então você não saberia sobre a questão da morte, da dor que a pessoa sentiu, se de repente ela também não tivesse perdido alguém. Só que quando Jesus entra em cena, ele entra justamente falando sobre isso. Ele disse, olha que na época de Moisés, Moisés veio trazendo a justiça e eu vim trazendo o amor. Por isso que ele vai, vou ler novamente para você entender. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu digo, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra face, ou seja, mostra o outro lado. Não é para você matar. Agora vamos tentar entender essas duas famílias. Se de repente na primeira morte que rolasse aqui, a família de Caim entendesse, olha, nós vamos perdoar isso aí, não vamos fazer nada, ninguém vai se vingar, ou seja, só aconteceria uma morte e eles poderiam agora se unir. Só que enquanto eles tentam se vingar, o que acontece? A quantidade de mortos não para. Então o mundo não seria justo se houvesse somente justiça. Agora quando vem o amor, ele estanca.
O amor serve para isso, para estancar, para que pare a mortalidade. Por isso, que em uma passagem da Bíblia você vai ver uma mulher que encontra Jesus, toca nele e para de derramar sangue. Ali era a lei. Ela representava a mulher que sacrificava, que derramava sangue. Então tem um encontro com ele e para de derramar sangue, ou seja, chega de sangue. Então é isso o significado, o amor de Deus, ele se manifesta na pessoa de Jesus. Aí você olha para a cruz do Calvário, as pessoas que estão lá e que de repente estão apedrejando, pessoas que bateram nele, que fizeram um monte de arte, e de repente ele está lá e ele vai fazer uma oração para Deus. E a Bíblia ela é clara, ela diz que o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se o salário do pecado é a morte, pelo pecado daquelas pessoas, elas mereciam morrer. Mas ele olha para Deus e ele pede, não impute a eles esses pecados, porque ele não sabe o que faz, ou seja, perdoa eles. Ou seja, dá a ele uma graça que eles não merecem. Dê a ele um pagamento que não é dele. Então, o pagamento que Jesus tem é amor. Outra situação, a Bíblia ela diz que Jesus, quando ele vai entrando numa cidade chamada Samaria, os discípulos que estão do lado dele, eles terminam de pregar, entra e as pessoas não recebem Jesus. Os discípulos ficam bem zangados com aquela situação e pedem, Senhor, o Senhor quer que ore para que a gente ore desse fogo do céu? E Jesus repreende eles, ei, qual é o espírito que está na sua vida? Eu não vim para condenar o mundo, mas vim para salvar, porque o mundo já estava condenado, era a justiça de Deus se manifestando. E era isso que aquelas pessoas estavam vivendo. Então Jesus vem para mostrar o outro lado, ou seja, o amor de Deus, a graça de Deus. E as pessoas tinham que entender. Outra situação que eu falei é quando Pedro, ele puxa a espada e ele corta a lei. Ela tinha a palavra de Deus que representa a espada. Ela tem os dois lados. Ela tem a justiça, que é dura, e tem também o amor de Deus. Aí o que Jesus estava dizendo, Pedro, você foi um dos 12 que eu escolhi, você tem que entender, vocês, os 12, não podem fazer aquilo que vocês não foram chamados para fazer. Quando aqueles homens, na situação passada que eu falei, que eles estão orando, para que descesse fogo, pede para orar, para descer fogo do céu, que Jesus repreende e pergunta qual é o Espírito, porque o Espírito Santo é o Espírito do amor, ele não paga mal com mal, nunca. Então se alguém está pagando mal com mal, primeiro que ele nunca conheceu a Deus, e não sou eu que estou dizendo, eu vou ler o texto também lá de 1 João, onde a Bíblia fala que se de repente você ora e de repente alguém chega para você e você manifesta algo contrário ao amor, você nunca conheceu a Deus. Mas o que acontece? Deixa eu continuar aqui, depois a gente vai para lá. Então tem que entender o que os discípulos de Jesus estavam comprometidos a fazer. Eles só poderiam fazer o bem, só poderiam manifestar o amor de Deus. Por quê? Porque eles não foram chamados para fazer aquilo que nada tinha a ver com amor. Ou seja, Jesus veio com isso. Ele escolhe 12. E essas pessoas só poderiam fazer aquilo que a gente chama que é a graça de Deus. É dar àquelas pessoas aquilo que elas nunca mereceram. E como eu acabei de dizer, a Bíblia ela ensina que o amor de Deus, ou que todo obreiro é digno do seu salário. E aí Paulo diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então se todos pecaram, todos tinham que morrer. Isso seria justiça. Mas ele não nos deu a justiça. Quando ele envia Cristo, ele envia Cristo justamente para mostrar para a gente o outro lado. Nos Estados Unidos existem leis que diz que, por exemplo, se uma pessoa ela morrer, que se uma pessoa se ela matar, ela também será condenada à pena de morte. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte: existe a pena de lei lá? E quantas pessoas de fato melhoraram? E quantas pessoas de fato deixaram de fazer aquilo? Isso não impede que uma pessoa ela continue fazendo barbaridade, porque agora imagine um mundo onde a justiça ela fosse aplicada, como é aplicada entre aspas nos Estados Unidos. As pessoas iam continuar matando e sabia que poderia ir para a cadeira elétrica, mas não deixaria de matar, porque isso é justamente o que o mundo tem para oferecer. Só que aí é que entra a questão que eu falei na aula passada e talvez alguém não tenha entendido.
Quando Jesus ele vem e ele está chamando, dizendo o seguinte, que se você dá ou faz somente aquilo que você foi obrigado, sei lá, a fazer, você é um servo inútil. Dá para entender? Não entendeu, né? Tá, eu vou explicar. Para ele, toda pessoa que vive segundo a lei são pessoas que verdadeiramente não entenderam o propósito, porque a lei de verdade ela não pode mudar. Imagine que se você tirar as leis, as pessoas continuam fazendo barbaridade e que às vezes a única razão pela qual ela não faz certa coisa é porque existe a lei. Se você tirar a lei de não matarás, as pessoas vão matar. Se houvesse se isso fosse legalizado, se, por exemplo, roubar fosse permitido, as pessoas iam permitir. Então as pessoas não entendem que existe uma coisa chamada moral e ética, que são duas coisas completamente diferentes. Então as pessoas têm que entender o que é certo e o que é errado. Só isso. Quando você entende o certo e o errado, e que você entende que aquilo que eu faço, ele pode prejudicar alguém, independente de que haja lei, eu preciso fazer. Então, na visão de Cristo, ele não procura as pessoas que seguem a lei, ele procura pessoas que seguem o amor. Por quê? Porque a lei está acima o amor está acima da lei. Então, quando você ama, você não precisa que ninguém estabeleça para você uma regra. Não faça isso. Você olha e percebe, isso vai trazer mal para alguém. Por exemplo, digamos que eu quebrei um copo na minha casa, ninguém viu. Eu posso pegar esse copo, colocar dentro de um saco e jogar fora. Só que na minha visão, e o que eu penso? Eu digo, eu quebrei um copo, mas se eu jogar fora, existem pessoas que fazem essa coleta. E se eu não colocar ela dentro de um lugar, eu corto uma garrafa, dobro a garrafa, amarro direitinho e coloco o vidro lá dentro, para que de repente, quando a pessoa estiver fazendo a coleta, ela não se machuque. Perceba, não tem nada a ver de lei, é consciência. Então, para Deus, o que importa não é a lei, é a consciência. E aí é que entra Jesus. Jesus, ele é o amor incondicional de Deus. Eu separei alguns livros, algumas passagens aqui. No livro de Hebreus 12, capítulo 2, eu não vou ler porque, na verdade, o vídeo já está até um pouco extenso, mas eu vou falar algumas coisas sobre isso. A Bíblia ensina que Cristo ele está à destra de Deus, destra, lado direito. Então, lado direito de Deus, você tem que entender que ele representa a bênção. E do lado esquerdo, a justiça de Deus. Bênção, lado direito, do lado esquerdo, a justiça de Deus. Quando Deus ele fala sobre amor, ele diz, eis que põe diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Ele está falando justamente dessas duas coisas. Só que quem está do lado direito é Jesus. E é por isso que eu estou falando que Jesus só pode manifestar tudo que é relacionado ao lado direito, tudo que é relacionado ao amor, aí é com ele. Se é relacionado à lei, é com Moisés. E é por isso que ele estava dizendo aqui, quando ele falou, o que foi dito para vocês, que é dente por dente, olho por olho, eu estou lhe dizendo o contrário. Ou seja, por quê? Porque a lei é maior do que o amor. Então a lei, ou o amor, tem a capacidade de calar a lei. Dá para entender? Não é passar por cima da lei, não entenda mal. Eu estou falando a lei que foi estabelecida. Outra situação que você vai ver Jesus fazer também. Tem uma passagem que a Bíblia ela fala que existia um homem chamado Eliseu. E que um dia um homem que tinha lepra foi até Eliseu e Eliseu curou esse rapaz. Ele mandou que ele tomasse banho, você dá 7 mergulhos vai ser curado. E aí de repente o rapaz vai embora e tem um rapaz, um moço que trabalhava com ele chamado Eliezer, o Geazi. E Geazi vai atrás dele e pega agora as coisas que Eliseu rejeitou. E quando ele pega aquele bota, e aí Eliseu pergunta para ele, onde é que você estava? Eu estava aqui mesmo, não tinha saído. E aí o profeta diz, meu espírito foi com o seu quando você foi lá pegar aquilo que eu disse que não deveria pegar. No entanto, eu estou dizendo que a lepra que estava com ele vai ser para você e toda a sua descendência. Ou seja, havia uma sentença ali que foi dada pelo profeta, e o profeta tinha crédito para aquilo, para você e toda a sua descendência. Só que cerca de 700 anos mais tarde, Jesus vai naquele mesmo lugar que ele estava, que era Samaria.
e lá tem 10 leprosos. 10 leprosos representavam a descendência dele, e Jesus vai e cura todos. Dá para entender que a lei, o amor está acima da lei, e que a lei tem o poder de anular, o amor tem o poder de anular a lei. Era isso. Então, para quem não entendeu, fica claro aí. Às vezes o texto ele tem demorado um pouco, e eu me esforço para fazer isso num período curto, e às vezes por isso não dá para às vezes você entender e tudo, mas vou me esforçar o máximo possível. E se puder, compartilha, manda para as pessoas também e tal, para que de repente o canal cresça. Valeu, um abraço, fica com Deus, tamo junto.